Olá, sejam todos muito bem-vindos à Mais TV. Estamos aqui diretamente do estúdio, falando com o Henrique Araújo, corretor imobiliário da Ocean Imóveis Selecionados aqui de Guaporé, e também com o Francisco Carlos Pereira, conhecido como Carlos, ex-funcionário do Banco Bradesco durante 36 anos, os últimos 24 como gerente, atualmente corretor imobiliário e sócio proprietário da EF Investimentos Imobiliários de Itapema. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Satisfação. Então, eu gostaria já, de início, perguntar para vocês como funciona o mercado imobiliário em Itapema e por que investir em Itapema. Ok. Vi, como funciona o mercado imobiliário em Itapema? Primeiro eu te perguntaria, assim, eu começaria a falar, quem compra em Itapema, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Centro-Oeste? Não, não é só isso. Alguém fala assim, o Brasil inteiro compra em Itapema? Não. Nós temos construtora em Itapema que tem cliente em 23 países, certo? Então é um mercado muito abundante, muito profundo e não tem essa entre-safra, certo? Vende o ano todo, certo? O que constrói realmente vende. E todos os projetos que tem, geralmente são vendidos durante a construção. E quantas construtoras atualmente existem em Itapema? Registradas, trabalhando 497 construtoras. E quantos empreendimentos estão atualmente em obras? Em obras, prédio em construção, nós temos 950 prédios em construção no município. Porém, comercializados são mais do que isso, porque tem alguns que estão sendo comercializados, mas que ainda estão na planta. E dessas construtoras, tem alguma que seja parceira de negócios de vocês, uma principal? Sim, nós temos em torno de 10 construtoras parceiras, porém, nós temos uma parceira, que essa parceira é parceira de eventos, tá? Como nós já estivemos num evento aqui em Guaporé, um evento fantástico, com esse pessoal que realmente tem um potencial de compra muito grande. Nós se reunimos aqui mais ou menos com 40 empresários e esse encontro já está rendendo frutos, tá? Tem negócios em andamento, inclusive alguns clientes já estiveram em Itapema visitando a construtora e visitando o empreendimento. E como funciona essa apresentação, essas visitas para os clientes que são de fora de Itapema, como eu que estou aqui no Rio Grande do Sul, em Guaporé? Existem duas maneiras, certo? A primeira maneira é você contatar o Henrique, tá? Serra Gaúcha falou com o Henrique da Oceano, o Henrique vai nos contatar em Itapema. Ou seja, ele é nosso braço direito aqui e nós somos o pulmão dele lá na praia, tá? A gente trabalha junto, uma parceria muito boa e a partir desse momento você decide com ele. Seria melhor a gente ir a Itapema e conhecer o empreendimento, conhecer a construtora, ou vocês preferem que a gente venha aqui, certo? Então está acontecendo dessas duas maneiras. Eu já é a terceira vez que eu venho aqui para fazer negócio e o Henrique já mandou clientes para me atender lá. E dessas vezes que você veio para cá, desses atendimentos, desses eventos, já tivemos vendas, clientes que já estão com compras efetuadas para a temporada e também para durante o ano? Sim, existem compras já em andamento, certo? Aqui de Guaporé existem duas compras que faltam detalhes de contrato para ser feitas. Vou falar de quarta-feira, nós fizemos um evento em Passo Fundo também. No mesmo dia do evento saiu um contrato assinado, um cliente comprou. Existem outros 4 clientes que estão na tratativa. Então, em todos os nossos eventos, ele é certeiro, tá? Por que ele é certeiro? Porque nós vamos e contratamos uma pessoa como o Henrique para ser o nosso parceiro. Então, a pessoa que vai no evento, ela não vai por causa do Carlos ou por causa da construtora. Ela vai pela confiança que ela tem no Henrique. Olha aí, gente, quem quiser comprar, fala com o Henrique, viu? Vamos lá, né, Vi? E aí, me conta um pouquinho, Henrique, você que já está por trás desse negócio, como funciona para que os clientes te procurem? Você está com uma imobiliária nova localização? Me fala um pouquinho. Muito bem. Eu estou há 5 anos já no mercado imobiliário, né? E desses 5 anos, uma boa parte já focado em litoral. Por que que a gente focou no litoral? Primeiramente porque visitando os clientes mesmo daqui, da nossa cidade, a gente identificou muitas pessoas que já fazem investimentos naquela região há muitos e muitos anos.
Então, com esses clientes foi que eu aprendi o porquê que a região realmente vale tanto a pena de se investir e comecei a fazer, então, essa incursão para conhecer todos os detalhes do litoral, né? Então, o Carlos foi uma pessoa que foi apresentada a mim aqui, né? O filho dele, inclusive, é gerente aqui do Banco Bradesco do Guaporé, então tem essa ponte aí que facilita, né, a gente se conhecer. O Alan, um abraço para o Alan aí, que está sempre também nos passando contatos e amigos e pessoas para estarem investindo conosco lá no litoral. E aí, como te dizia, Vi, a gente identificou que para a questão de valorização, para quem quer ter uma rentabilidade do seu patrimônio, a região ali da Costa Esmeralda, que a gente chama, né, que é Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú, Governador Celso Ramos, enfim, toda aquela macro-região, é, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar hoje no Brasil para se investir e ter uma rentabilidade com a valorização imobiliária, principalmente quando se fala em imóvel na planta ou até os pré-lançamentos ou os que estão em obras, né? Apesar de que agora também a venda de imóveis prontos cresceu bastante nos últimos tempos também, né, Carlos? Sim, realmente está tendo uma procura muito grande por imóvel pronto, tá? Então a gente até assemelha isso um pouco, eu acho que o pós-pandemia, tá? Que as pessoas repensaram a vida, né? Eu tenho sonho, eu quero ter uma casa na praia, quero ter um apartamento na praia, quero aproveitar mais esse paraíso. E depois da pandemia, as pessoas começaram a repensar isso. Qual que é esse momento? E talvez esse momento seja agora, né? Verdade. E aí, como a gente está um pouquinho fora do mercado, né? A gente não consegue estar lá dia a dia acompanhando as novidades e vendo como funciona e entendendo todo o mercado, nós temos que ter alguém de confiança para nos auxiliar, para quando a gente levar o cliente lá para fazer investimentos, a gente, né, ter essa solidez, né, para poder mostrar os melhores investimentos para o cliente ficar tranquilo. Então, eu elegi esse cara aqui e o Edu, que é o sócio, né, dele, que já esteve aqui conosco também, para estarem, né, de frente com a gente, representando a Oceano, vamos dizer assim, lá em Itapema e fazendo essa ponte, levando nossos clientes. E também, como ele comentou, trazendo o pessoal da construtora, que foi o que a gente fez no mês retrasado, né? A gente fez um evento, trouxe o pessoal da construtora, que a gente vai falar um pouquinho também, da KR-Com, para apresentar e mostrar para o cliente e para as pessoas entenderem como é que funciona lá o mercado imobiliário, né? Inclusive, falando de Itapema, qual é a população anual que tem lá e atual, né? Que eu sei que na temporada muda bastante. E eu queria saber também qual que é a população que tem durante a temporada. Vamos lá. O último censo foi 76.500 pessoas. Porém, todo final de semana, mesmo sendo inverno, a cidade vai para 120 mil habitantes. Ela já se movimenta, certo? Ela tem vida própria. O que são essas pessoas que vão lá durante o inverno? As pessoas que moram próximo, que têm apartamento ali, que vão final de semana. Por exemplo, Jaraguá do Sul, sempre final de semana tem gente ali. Brusque, tá? São aquelas cidades vizinhas. Qual a população no auge da temporada? Vamos colocar ali de 20 de dezembro a 10 de janeiro. 1 milhão de pessoas. Os demais dias da temporada, em torno de 650 mil pessoas. É bastante gente. Em si, durante a temporada, como toda e qualquer praia, tem muito mais movimento, mas durante todo o ano, a praia e a cidade se mantêm em movimento. E tem praia o ano todo. E tem praia o ano todo. Gente, não tem motivo para não comprar lá, viu? Não, quando está frio, está 18 graus, 19, 20 graus, 22. Então é um frio que dá para você fazer praia e até entrar no mar. Olha só, já fiquei com vontade. Inclusive, agora o Henrique tocou num assunto bem importante, que falar sobre mais a questão da construtora. Essa é a parceira de vocês, que vocês trouxeram para cá e acabaram fazendo esse evento, isso? Exatamente. A KR-Com é uma construtora que a gente consegue ter um acesso muito facilitado, né, Vi? Então, principalmente o Carlos, né, que está mais conectado com eles lá, a gente recebe uma proposta de um cliente, consegue conversar com o proprietário, né, qualquer horário, então a gente tem essa facilidade. E a KR-Com é uma das construtoras assim que tem um nível excelente de obra, né? 15 anos de mercado, né? 16 anos de mercado. 16 anos de mercado. A construtora começou em Brusque, Santa Catarina, que é na região ali, e hoje está com 4 obras em andamento lá em Itapema, certo? E 9 obras entregues. E 9 obras entregues já, então é uma construtora que ela é sólida, trabalha com altíssimo padrão,
desde o prédio com valor assim mais acessível até o prédio top, né, de linha. A gente até vai mostrar alguns vídeos aqui, vocês vão perceber que tudo é muito bem cuidado, todos os detalhes da obra, entrega nos prazos. Então é uma construtora que a gente já tem um histórico muito bom para poder oferecer imóveis para o nosso cliente sem ter nenhuma surpresa negativa no percurso, por conta de todo esse know-how que eles têm já de negócios, né? O que é muito bom, passa credibilidade e confiança, com certeza. Bastante. Inclusive, aproveitando e falando dessa parte de investimentos, qual é a rentabilidade para investimentos de imóveis que são comprados na planta e no decorrer da obra? Bom, vou deixar para o Carlos responder sobre Itapema, né? Tá. Antes disso, eu vou comentar com você por um pouquinho quanto que é a nossa rentabilidade que a gente ganha hoje no sistema financeiro, tá? Então vamos lá. O banco hoje nos paga uma Selic de 11,75 ao ano, que vai ser o que vai fechar em dezembro, tá? Essa é a projeção do Banco Central. Quanto vai dar a inflação? 4,84. Então nós estamos ganhando 11,75 e estamos perdendo 4,84. Vamos arredondar que você está ganhando 6% ao ano. Quanto que é a projeção da Selic e da inflação para o ano que vem? Uma Selic de 9% ao ano e uma inflação de 3,86. Vamos arredondar que seja 4% a inflação. Se você ganha 9 e perde 4, você está ganhando 5% ao ano. Exatamente. Ok? Agora eu vou te dar alguns exemplos de como é o mercado financeiro. Por exemplo, eu te falei que tem 23 países que compram. Vou citar um exemplo para você de uma pessoa do Japão. Ela foi lá e comprou 2 apartamentos na planta. Possivelmente, ela nunca vai conhecer Itapema. Ela comprou para investimento. Quando os 2 apartamentos ficaram prontos, o dono da construtora ligou para ela, ó, teus empreendimentos estão prontos. O que ela falou? Você tem mais lançamento? Tem. E ele permutou os 2 prontos por 4 na planta. Ou seja, a cada 4 anos, ele dobrou o capital. Então vamos considerar que ele está ganhando 25% ao ano. Seria uma maneira justa e tranquila. Porém, em alguns investimentos da KR-Com que nós fizemos, que a gente tem o vídeo, ele pega lá o primeiro apartamento que ele vendeu o dia que ele lançou. E ele pega se aquele apartamento tivesse à venda hoje, tá? Então, em 3 anos, chegou a dar 90% de rentabilidade, tá? Não é todo empreendimento que tem isso. E claro que tem aquele período pós-pandemia que realmente teve uma alta de preço que seria fora do mercado, tá? Fora do parâmetro. Mas a gente considera entre 20% a 25% de rentabilidade ao ano. O que é muito bom, né, gente? Não tem motivos para não investir. Muito bom. Inclusive tem outra questão que a gente sempre fala para os nossos clientes, que é a seguinte, né? A gente nunca orienta o cliente a pegar todos os seus, né, seus recursos e jogar num investimento só, seja ele qual for. Então, o que é bacana nesse tipo de empreendimento? Que a gente tem um fluxo de pagamento bem estendido. Então, hoje o cliente, por exemplo, com a KR-Com, ele vai comprar com 15% de entrada e até 72 parcelas, Carlos? Ele tem um empreendimento com 84 parcelas e outro com 72. Então, seria 15% na entrada, 15% o dia que ele receber as chaves, considera uma parcela de 72 ou 84, e o que faltar para completar o valor, você faz em aporte anual. Que a gente Os reforços, né? Isso. Então isso facilita bastante, porque daqui a pouco o cliente, para ele conhecer a região ou começar a fazer investimento, ele não precisa disponibilizar de um capital gigantesco. Ele vai, né, ter uma pequena entrada ali, mas a gente às vezes está falando de um imóvel de alto valor, que dobra de valor, como o Carlos comentou, numa média histórica a cada 4 anos. Isso não é privilégio da KR-Com, tá, pessoal? Qualquer construtora, vamos dizer assim, a grosso modo, né, tem essa média de rentabilidade aí de 25% ao ano, sendo que o seu dinheiro aplicado hoje, que está dando, né, em torno de 1%, aí no final do ano vai render 6%, 7%, 8%, né? Então é menos da metade. Vi, eu costumo fazer uma conta. Vamos pegar um valor de R$1 milhão. Você compra um apartamento de R$1 milhão, você vai pagar em 72 vezes, ou 84 vezes. Quando você receber o empreendimento, você deve ter pago ali mais ou menos uns 60% do empreendimento, de 50% a 60%, e você ainda vai ter mais 3 ou 4 anos para pagar. Só que você comprou um apartamento de R$1 milhão, vai receber um apartamento que vale R$2 milhões, e você ainda vai ter mais 3 anos pagando ele. Você não é obrigado a quitar porque você recebeu.
Entendeu? Entendi. Então, essa é a maneira do ganho. Se você for vender ele daqui quando você recebe, você já dobrou o seu capital e ainda nem terminou de pagar. E ainda tem essa possibilidade de fazer a troca de um imóvel por outro, ou por outros. Ou por outro. Geralmente é o upgrade que as pessoas fazem. Quando é o primeiro imóvel, ele compra um apartamento de 700 mil, 800 mil, e antes de terminar a obra, ele já está fazendo upgrade com um apartamento maior, porque ele viu a rentabilidade, ele começou a ir mais no litoral, viu a pujança daquilo tudo, e ele fala, eu quero participar desse mercado também. Interessante. Então não precisa finalizar a obra para já fazer esse upgrade. Pode Sim, fazer não é durante necessário. ainda. O bacana de investir nessas regiões, né, Vi? A gente sempre explica assim, ó, que o litoral ele tem essa grande vantagem porque ele é restrito. Acabou aquela área de terra ali, não tem mais para onde crescer. Então tudo que Tá. tem ali dentro, ou vai derrubar um prédio pequeno para construir um arranha-céu, como está acontecendo em Balneário Camboriú, ou aquele imóvel que está ali, cada vez ele valoriza mais. E as pessoas continuam tendo o sonho de morar no litoral, as pessoas continuam se aposentando, as pessoas continuam, né, diversificando seus investimentos e colocando em imóveis. Então o litoral ele sempre tem essa exponencialidade de crescimento, tá? E, enfim, aproveitando então, eu queria pedir para os meus amigos aqui se eles conseguem até deixar por alguns segundos um vídeo aqui da construtora KRCOM, só para vocês também terem uma noção do padrão de obra que é entregue, né, por essa construtora. E como eu comentei, em todos os prédios, desde o prédio com o valor mais acessível ali, né, até o valor mais alto, todos seguem o mesmo padrão de obra, né? Isso também é bem legal, porque quando você fala de um imóvel litoral, você geralmente está falando com um cliente de alto padrão, que é o cara que vai ter o seu segundo, terceiro imóvel, né? Já tem o seu imóvel aqui na cidade, por exemplo, já tem um sítio, vai fazer um investimento litoral. Você está falando com um cliente, então, sempre de potencial de negócio tendencialmente mais alto, né, Carlos? Então, é quem está comprando litoral, geralmente é a pessoa que já está numa situação financeira melhor, então ela valoriza muito o padrão, a vista, né, essas questões aí que agregam valor ao produto, né? Até a qualidade de vida, né? Sim. É algo que não, hoje em dia, como mesmo nós estávamos conversando antes, a pandemia veio para mostrar que realmente a gente precisa aproveitar mais a vida da gente. Muito bem colocado. Muito bem, muito bem lembrado. E aproveitando, né, agora já que você falou de questão de valores, tem alguma uma faixa de valores que vocês possam nos passar? Sim. É interessante? Eu acho que assim, que a partir de 700 mil reais, você faz um excelente investimento, tá? Estou falando, você comprar um apartamento de 700 mil, para pagar talvez 10% de entrada, que são 70 mil, pagar isso em 84 vezes, que daria uma parcela de R$ 3.200. Pensando dessa maneira, você já adquire um ótimo empreendimento na praia, certo? Isso seria o investimento Piemonte da KRCOM, né? Que é o produto de entrada deles, tá? São 20 andares, temos 6 apartamentos por andar, ok? E o próximo prédio, esse vai entregar em 27, tá? 27. E o próximo empreendimento dele, que entrega mais rápido, está previsto para julho de 24, porém, essa obra está adiantada 6 meses. Então, existe uma possibilidade de até entrega antecipada, tá? Ótimo. Outra coisa, dificilmente você vai achar uma construtora que entrega uma obra com atraso na praia. Por quê? Porque isso, inclusive, atrasa os próximos lançamentos deles. Então, é mais fácil você receber um imóvel adiantado do que receber atrasado. Ótimo. Inclusive, aproveitando e falando dessas obras, fora a questão do apartamento em si, qual é a infraestrutura que normalmente tem dentro desses empreendimentos? Bela Tá. pergunta. Excelente pergunta. Vamos lá. Todo o hall de entrada e toda a área de lazer, ele é toda decorada, tá? E você recebe também todo o apartamento pronto e você só vai colocar a sua mobília. Porque esse negócio da mobília é uma coisa muito particular, muito sua, né? Exatamente. Certo? Então, o que acontece? As construtoras até faz um apartamento decorado, que seria para você verificar como ele ficaria decorado. E no final da obra, ele vende esse apartamento decorado, entendeu? Mas ele vende somente no final. Ah, porque esse é aquele apartamento de exposição, que as pessoas vão, É visitam. o cartão de visita do empreendimento, né? Exatamente. Certo? Outra coisa, eu te falei assim, por exemplo, ela tem um empreendimento de 700 mil e ela tem um de 5 milhões, tá? Aham. Todo o material que se usa em um ou no mais caro ou de menor valor é o mesmo material.
o padrão de atendimento, de qualidade, é o mesmo. Por quê? Porque ela tem a marca dela lá em cima. Entendeu? Questão de qualidade, mantém qualidade, o padrão, é. obviamente. E eu queria te pedir também, aproveitando, né, Carlos, que tu falasse um pouquinho da infraestrutura que está acontecendo, que está vindo aí em Itapema. O que está acontecendo em Itapema? Porque, assim, às vezes o pessoal fica não entendendo por que, além do que a gente explicou, né, por que tem tanta valorização em Itapema, né? Então, eu acho que a questão das obras que estão saindo lá também são muito importantes, que agregam valor para todos os empreendimentos que estão ali, né, nessa faixa de litoral. Porque há 4 anos atrás, Itapema era pequenininho, estava começando. E nos últimos tempos só se escuta falar de Itapema, obra e infraestrutura, e realmente é muito interessante que você fale sobre isso. A obra mais importante e a mais cara que vai acontecer é o alargamento da meia praia, tá? Faixa de areia, né? Faixa de areia, certo? Então a faixa de areia, ela vai ser alongada em 70 metros, 50 metros vai ser destinado à orla e 20 metros vai sair uma avenida de ida e volta com ciclovia no meio, certo? Então isso já é uma obra que está certa, já foi licitada, já existe o recurso e vai começar logo após a temporada. Ah, claro, para não interferir até. Não interferir na temporada. Na temporada. Certo? Mas, e essa faixa de areia, ali nessa parte meia praia, dá para tomar banho tranquilamente, é uma parte segura. Por que vai ser aumentada a faixa de areia? Pela quantidade de prédios que estão construindo. Certo? Porque naquela temporada ali de 1 milhão de pessoas, já os guarda-sol estão se encostando todos um no outro, né? Você já está ficando na sombra do vizinho, mais ou menos. Já está passando por baixo para conseguir chegar no mar. Então eles vão alongar essa faixa de areia para dar conta da população. Inclusive, já aconteceu em Balneário, né? Em Balneário Camboriú, que é do lado, já foi feito esse alargamento da faixa de areia, agora próxima previsão para Itapema, né? Certo. Outra coisa também que vai ser feito, que é muito interessante, vai ser o calçadão que unifica a meia praia com o centro, tá? Então, esse calçadão tem um intervalo ali onde a gente chama de estreito, que não tem o calçadão. Por que não tem? Porque tem uma restinga ali que não pode ser tirada, tá? Então, eles vão fazer um deck, mais ou menos com 1 metro de altura, ou um pouquinho mais, que unifica as duas praias, a do centro com a meia praia. Ótimo, só e falando, legais. E já aproveitando e falando para você, lá no canto da praia, no centro, também vai ser construída uma marina pública, com 390 vagas para embarcação. E ao lado, um pier, certo? Mais ou menos com 80 metros, que vai ser um mini shopping e uma área de gastronomia, inclusive com espaço para você deixar a sua embarcação e chegar lá e usufruir da meia praia. Olha, gente, é só novidade boa. E já tem previsão para o início dessa obra? Essa do pier ainda não, mas é uma obra que já está em andamento. Já está em andamento. Falta as licenças ambientais, na verdade, para ser feito. As demais já, né? As demais estão ok. Já saiu os moles também, né? Os moles de todos os rios, dos 3 rios, né? Do centro e da meia praia, foi feito os moles para conter as enchentes. O que acontece? Deu uma enchente num bairro em Itapema. Qual que era o motivo? Dava uma chuva forte, o rio enche, e quando o rio ia do mar, pegava, às vezes, a maré alta. E aí não conseguia sair e voltava. Então isso já foi resolvido, não vai ter mais enchentes, entendeu? Isso já, depois do último ciclone, já foi resolvido. Foi construído, em 60 dias estava pronto os 3 moles. Que ótimo! Como a cidade tem muitos investimentos, né, Vi? Então é obrigatório que sejam feitas essas obras, porque a prefeitura mesmo, por exemplo, ela tem um caixa gigantesco, né? Se a gente pensar só em licenciamentos de obras, ITBI, que é o imposto quando você compra o imóvel, enfim, todos os impostos que envolvem, né, um imóvel. Então a prefeitura tem uma arrecadação gigantesca e ela precisa dar esse suporte, né, para as construtoras e para a própria população de retorno. Então acontecem muitas obras. Outros pontos importantes a se falar da região é que a localização de Itapema ela é muito privilegiada por diversos motivos. Por exemplo, ela está próxima do Vale de Itajaí ali, que nós temos o setor têxtil, né, e confecções aí de Brusque, toda a região, Joinville, né? Ela está próxima de Itajaí, Navegantes, né? Ela está próxima a Florianópolis, a capital.
que é também uma região que tem uma dificuldade hoje de crescimento, porque já está toda tomada de construção, aí tem as áreas de mangue, as áreas de preservação ambiental, não tem mais como crescer. Não tem como crescer. Então ela se reflete ali nessa região. Nós temos em Porto Belo uma questão dos navios de cruzeiro que fazem atraque ali, né, Sim. Carlos, em Porto Belo. Porto Belo e Itajaí, também é do lado. Itajaí também, né? Então traz muito fluxo de turistas que são pessoas, né, também que têm uma condição de negócios grande. Aeroporto em Florianópolis, em Navegantes, num raio de 110 quilômetros, tem 2 aeroportos. 2 bem pertinhos. Inclusive, agora me surgiu uma questão que eu gostaria de questionar sobre a parte de tem tantos investimentos, tantos empreendimentos. Isso não vai acabar ocasionando o que aconteceu em Balneário, de chegar a um certo horário e não ter mais sol na praia? Não, porque existe um padrão, frente-mar, você pode construir até 14 andares, tá? Ótimo. E quanto que você pode construir se não for frente-mar? Eles fazem um sistema de cone e sol que o teu prédio não pode fazer sombra na praia até as 5 horas da tarde. Que ótimo. Tá? Então, antigamente poderia construir 14 andares na praia toda, hoje não. Com a nova lei municipal, você pode construir prédios mais altos, tá? Já tem empreendimentos com 40 andares, mas que ele não faz sombra na praia até as 5 horas da tarde. Eles estão mais afastados da orla, né? Isso é ótimo. Vai afastando, vai podendo subir mais, né? É ótimo saber disso, porque normalmente quando a gente pensa prédios maiores, mais altos, logo na hora a gente pensa, vai tapar a praia, a qualidade não vai ser tão boa e pelo visto, obviamente, não vai ser Foi isso. pensado muito nisso, porque o que atrai realmente é a praia, né? É. A pessoa às vezes sai 2.000 quilômetros, 3, 4.000 quilômetros para chegar na praia. Chega lá e tem sombra, não teria sentido, né? É verdade. Itapema também tem essa vantagem, né? Por conta de muitos problemas que aconteceram até em Balneário, né, com essas questões, foi se conduzindo uma gestão melhor, né, dessa parte urbanística. Inclusive, Itapema tem um master plan, que a gente chama, né? Que é um planejamento que a prefeitura faz com arquitetos para não ter esse tipo de problema, e também essas obras servem para isso, né? Que nem o Carlos colocou a questão ali do deságue das águas dos rios, né? Que foi resolvido com os moles por conta desse estudo todo para evitar esses problemas futuros que talvez já aconteceram em outras cidades. Então isso também é uma vantagem quando você fala de cidades que estão vindo numa crescente, que elas tendem a ter uma tecnologia melhor do que as anteriores, né? Já vem com uma infraestrutura totalmente planejada para que o crescimento da cidade venha a ocorrer de forma, né, ciente. O que acontece hoje também, né, em Porto Belo, que vem Balneário, Itapema e depois Porto Belo, também segue o mesmo caminho, né, Carlos? Tem um estudo bem mais detalhado e é bem mais cuidadoso do que era antigamente, vamos dizer assim, como todas as cidades, né? Se a gente olhar até pela nossa hoje, os loteamentos novos, a gente percebe que existe todo um cuidado muito diferente do que era antigamente. Bem legal, né? Nós falamos muito de Itapema porque a gente está puxando a sardinha para o nosso lado, né? E eu estou super interessada, perguntando. Mas, assim, o litoral catarinense em todo é muito belo, né? É muito Brava, belo. Balneário Camboriú, Itapema, Bombas, Bombinhas, Porto Belo. É uma maravilha. Né? Governador Celso Ramos. Governador Celso Ramos, crescendo muito. As águas também são calmas, são quentinhas. Mais quentes, né? Então temos outra diversas vantagens, né? E a gente vai finalizar agora, mas antes eu quero que vocês façam o convite de vocês para que o pessoal conheça o empreendimento e até entre em contato. Muito bem, então eu vou deixar o convite especial aí, nós que estamos aqui na cidade de Guaporé, a gente facilita para vocês todo o acesso a essas informações, e eu faço sempre questão de pegar meus clientes e ir lá visitar o Carlos, né, porque aí a gente já une o útil ao agradável, né? Claro. Já vamos conhecer lugares novos, já vamos, né, curtir aquele clima maravilhoso. E a Oceano Imóveis Selecionados nasceu exatamente com esse intuito, né? Inclusive até no nome, né? De levar você mais próximo dessa região litorânea, para tanto ter uma qualidade de vida fantástica, quanto você fazer investimentos de valorização exponencial aí, que a gente já tem alguns clientes nossos que não fecharam com a KR-Com ainda, estão fechando, mas eu já fiz outras vendas, né, de outros negócios que deram um resultado assim maravilhoso. Isso é até bom, porque a gente também consegue às vezes, né, Carlos, colocar o nosso cliente para conversar com outros clientes que já fizeram investimento, que já tiveram boas ofertas, valorização do seu patrimônio. Isso facilita bastante. Então fica o convite para você aí vir conhecer esses empreendimentos e vir tomar um café lá na minha imobiliária. Legal.
Nós da EF Investimentos, um abraço para o meu sócio e amigo Edu Lima, que está lá em Itapema trabalhando bastante, para que eu possa estar aqui em Guaporé falando com vocês. Nós estamos lá com as portas abertas, com o café bem cantinho. O Henrique tem nossos contatos, eu não vou falar o número do telefone aqui, porque talvez vocês não dê para gravar, mas é interessante nos conhecer. Ambiente novo, Rua 244, ao lado da 242, ou seja, a nossa imobiliária tem saída para as duas avenidas, Rua 242 e 244. Inteira disposição de vocês em Itapema. E não querendo ostentar, tá? A construtora disponibiliza uma lancha lá para a gente levar os clientes para conhecer o litoral do mar, olhando para o continente, né? Inclusive, eu já me autoconvidei antes, obviamente, para ir. E todo mundo gosta, né, de passar bem, né, gente? Então o litoral é para isso, para a gente viver a vida e curtir momentos incríveis, porque só trabalhar não dá, temos que aproveitar também. Aproveitar. É o que a gente Aproveitar a vida. gosta de levar para os nossos clientes aí essa opção e oportunidade. Então, muito obrigada por toda a conversa, foi um prazer, muitas informações. Gente, não tem como ficar de fora e não querer comprar um apartamento lá, tem que ir conhecer pelo menos. Muito obrigada, foi um prazer realmente. Prazer nosso. E assim encerramos, então, a Mais TV, a TV feita para você. Obrigado.